Construtoras estão quebrando. E não é figura de linguagem, é falência mesmo. Obra parada, cliente sem chave e prédio virando esqueleto de concreto no meio da cidade. O mercado tá cheio de maquete bonita, estande cheiroso e corretor dizendo última unidade. Mas por trás desse verniz tem empresa sem caixa, devendo para fornecedor e atrasando entrega há meses. E o pior, enquanto isso tem gente assinando contrato na planta achando que está fazendo o melhor investimento da vida. Só que o cenário mudou. Juros altos, crédito travado e construtoras se afogando em dívida. O risco está voltando e ninguém quer admitir. Estão vendendo sonho com placa de lançamento. Mas tem muito prédio aí que pode virar ruína antes de virar lar. Eu sou o Zé Bolha e hoje eu vou te mostrar o que ninguém está dizendo. O lado obscuro do mercado imobiliário em 2025, porque tem construtora quebrando e quem pode acabar pagando a conta é você. O mercado imobiliário brasileiro está numa ressaca. Durante a pandemia e logo depois, o setor viveu um boom. Crédito barato, juros baixos, gente comprando imóvel na planta como quem compra carro parcelado. As construtoras surfaram nessa onda com um otimismo quase ingênuo. Só que 2025 chegou com a conta na mesa e ela veio salgada. O que está acontecendo agora é simples. O custo subiu, o crédito sumiu e o comprador sumiu junto. Juros altos espantaram o investidor e mataram a demanda por financiamento. Muita construtora apostou pesado em lançamentos, contando que o mercado continuaria crescendo, mas se endividou até o pescoço. Quando o fluxo de caixa apertou, o castelo de areia começou a desmoronar. Tem construtora grande enfrentando pedido de falência, como a Gafisa, e outras menores literalmente fechando as portas ou abandonando obra. Algumas estão tentando empurrar com a barriga, atrasando entrega, trocando materiais, renegociando com o fornecedor. Tudo para não decretar o óbvio, que não tem dinheiro para terminar o que prometeram. O crédito bancário, que era o oxigênio do setor, secou. Segundo dados da Sebic, o financiamento para construtoras caiu quase pela metade em 2025, ou seja, o motor do mercado parou de girar e quem estava rodando com o tanque vazio agora está empurrando o carro na subida. Enquanto isso, o marketing continua dizendo que é o melhor momento para comprar. Os lançamentos continuam pipocando, maquetes sendo apresentadas em eventos de luxo e corretor jurando que as vendas estão bombando. Mas o bastidor é outro. Obras paradas, dívidas escondidas e construtoras vendendo patrimônio para pagar fornecedor. A verdade é que o setor se acostumou a viver alavancado, apostando no futuro como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só que acabou. E quando o dinheiro some, a máscara cai. Os prédios que pareciam promessas viram escombros e a confiança no mercado vai junto. 2025 está sendo o ano em que o Brasil está descobrindo que o setor da construção civil não é invencível. E o risco não está só nas pequenas. Tem gigante balançando feio. O problema é que ninguém quer admitir, porque o medo de quebrar confiança é maior que o medo da falência em si, mas o cheiro de colapso já está no ar. Comprar na planta é um ato de fé. Você paga hoje por algo que só vai existir daqui a 2 ou 3 anos, confiando que a construtora vai entregar exatamente o que prometeu. Só que quando a empresa começa a balançar, essa fé vira desespero, porque o seu dinheiro já foi e o imóvel ainda não existe. O risco de quem compra na planta é justamente esse. Você financia o sonho da construtora. Se ela quebra no meio do caminho, a obra para e o seu investimento evapora. Mesmo com o tal patrimônio de afetação, que teoricamente separa o dinheiro da obra do caixa da empresa, na prática é cheio de brecha. Muitos empreendimentos nem têm isso de verdade. E o comprador descobre só quando o problema já estourou. Quando a construtora entra em crise, ela corta custo, demite equipe, atrasa entrega e tenta empurrar os prazos com justificativas bonitas. Clima, fornecedor, licenciamento. Só que o motivo real é falta de dinheiro. E o comprador fica refém. Tem muita gente pagando condomínio antes de receber a chave, ou esperando há anos por um apartamento que já devia estar pronto. Em alguns casos, a construtora quebra e o empreendimento entra em disputa judicial. E aí o imóvel pode ficar parado por uma década. O mais cruel
é que o comprador acha que está protegido porque tem contrato. Mas contrato com empresa quebrada é só papel. Quando a construtora não tem caixa, o cliente vira credor na fila da falência. E essa fila é longa. Além disso, quando uma construtora quebra, o efeito cascata é imediato. Obras paradas desvalorizam imóveis vizinhos, fornecedores ficam sem receber, e o mercado entra em desconfiança. E quem ainda está pagando financiamento por algo que não foi entregue, continua pagando para o banco, mesmo sem ter onde morar. O que poucos falam é que comprar na planta em 2025 é muito mais arriscado do que era há 5 anos. O cenário mudou completamente. A margem das empresas encolheu, o custo de material disparou e a inadimplência cresceu. Tem construtora sobrevivendo com marketing e esperança, não com fluxo de caixa. Então sim, a crise das construtoras afeta diretamente o comprador, porque no fim das contas é o cliente quem banca a obra. E se a empresa cai, ele cai junto. Comprar na planta hoje, sem entender o risco, é brincar de roleta russa com o próprio patrimônio. E quem te disser o contrário, provavelmente está ganhando comissão para fingir que o mercado está saudável. O brasileiro adora acreditar no que vê, e o mercado imobiliário sabe explorar isso como ninguém. Basta um tapume bonito, um estande cheiroso e uma maquete iluminada para muita gente achar que está comprando segurança. Mas o que tem por trás dessa vitrine é o que ninguém quer mostrar. Construtoras quebradas disfarçadas de sucesso. O golpe do tapume bonito é simples. A empresa investe pesado em marketing, não em obra. Ela cria a sensação de solidez, mesmo quando o caixa está vazio. Enquanto o canteiro real está lento ou parado, o estande de vendas está cheio, o corretor sorri e a maquete brilha. E o comprador, encantado, assina o contrato achando que está entrando num projeto de futuro, quando na verdade está financiando o desespero de uma empresa que precisa vender para não falir. Essas construtoras postam na psicologia, vendem status, vendem lifestyle, vendem o conceito, falam em empreendimento premium, arquitetura contemporânea, vista definitiva, tudo para mascarar o verdadeiro estado financeiro do negócio. O tapume serve como maquiagem, e quanto mais bonito ele é, mais desconfiado você devia ficar. O problema é que o público médio não enxerga bastidor. Vê o decorado, vê o comercial e acha que aquilo é garantia. Só que maquete não entrega a chave. O que entrega é caixa, gestão e credibilidade. E isso não aparece em render 3D. Muitas empresas em crise continuam vendendo porque precisam de novas entradas para tapar os buracos das antigas. É o famoso efeito pirâmide, disfarçado de lançamento imobiliário. Quando as vendas novas não cobrem mais as dívidas velhas, a roda para e a obra junto. O comprador precisa entender que aparência não é segurança. Um tapume bonito não paga fornecedor e um corretor simpático não sustenta a obra. Quem compra na planta tem que olhar além da maquete, pesquisar histórico da construtora, checar registros públicos, analisar balanços, ver se o empreendimento tem financiamento aprovado. No fim, o tapume é só cenário, e o cenário foi feito para esconder o caos. Existem sinais claros de que uma construtora está balançando. E quem presta atenção consegue perceber antes do desastre. O problema é que a maioria das pessoas ignora os alertas, porque prefere acreditar na promessa. O primeiro sinal é atraso. Se a obra começa a andar devagar, muda cronograma ou vive com desculpa, acende o farol amarelo. Nenhuma construtora atrasa porque quer. Atraso é sintoma de falta de dinheiro ou de má gestão. Outro sinal é a mudança de comportamento da empresa. Quando o telefone para de atender, o corretor some, o e-mail demora para responder, ou o discurso muda de entrega em breve para estamos ajustando o cronograma, é porque o caixa já apertou. Também vale olhar os indícios públicos, protestos em cartório, ações judiciais, reclamações no Reclame Aqui, notícias sobre atrasos ou dívidas trabalhistas. Muita gente ignora, mas essas informações estão disponíveis e contam a história que o comercial não conta. Um detalhe técnico importante: se a construtora muda de CNPJ no meio do caminho ou começa a transferir a responsabilidade para parceiras, incorporadoras associadas, desconfie. Isso costuma ser manobra para tirar o nome principal da linha de frente.
e se proteger de processos futuros. Outro indício é o canteiro vazio. Visite o local, veja se tem obra de verdade acontecendo ou só fachada. Canteiro parado é sinal de desespero financeiro. E o último sinal, talvez o mais revelador, é o comportamento nas redes sociais. Construtora em apuros costuma exagerar no marketing. Faz sorteio, live, promoções relâmpago, tenta parecer viva. É o mesmo instinto de quem está afundando e grita para parecer bem. O comprador inteligente precisa aprender a ler esses sinais, porque construtora em apuros nunca avisa que está quebrando. Ela sorri até o último segundo. E quem acredita nesse sorriso costuma descobrir o problema quando já é tarde demais. Quando uma construtora quebra, ela não cai sozinha. Leva junto investidores, compradores, fornecedores e até vizinhos. O problema é que quem compra na planta acha que está imune, que essas coisas acontecem com os outros. Só que no Brasil de 2025, com empresa grande pedindo recuperação judicial e obra virando ruína, acreditar nisso é pedir para cair junto. A primeira defesa é a desconfiança inteligente. Esquece o papo de o melhor momento para comprar. Quem repete isso está vendendo, não te aconselhando. Antes de assinar qualquer contrato, você precisa investigar a saúde financeira da construtora. É simples, procure o CNPJ. Veja se tem processos, protestos em cartório, ações trabalhistas. Se já tem histórico de atraso ou briga judicial, corre. Empresa boa não precisa esconder sujeira. Outro passo é entender o patrimônio de afetação. Esse termo chique é o que teoricamente separa o dinheiro da obra do caixa da empresa. Ou seja, o que o comprador paga fica preso no projeto, não vai para tapar buraco em outro empreendimento. Só que muitas construtoras ainda não usam isso, ou usam de forma incompleta. Então pergunte e exija documento. O empreendimento tem patrimônio de afetação registrado em cartório? Se não tiver, o risco é dobrado. Depois, olhe se o projeto tem financiamento bancário aprovado. Quando o banco entra, ele faz auditoria pesada na empresa e na obra. Se uma instituição financeira de porte recusou o financiamento, isso já é sinal de que algo não fecha. Outro ponto crucial é fugir de promoção desesperada. Quando uma construtora começa a dar desconto de 30%, brinde de carro ou taxa zero de escritura, é porque está precisando urgente de entrada para fazer caixa. E quem compra nessa fase, muitas vezes, só está financiando a sobrevida da empresa. Acompanhe também o ritmo da obra. Visite o canteiro, observe se tem movimento real, se há funcionários e materiais. Canteiro vazio e promessa cheia é a combinação clássica do fracasso. E se você já comprou e percebeu sinais de alerta, não espera o desastre. Procure um advogado especialista, acione a construtora formalmente, registre tudo. Quem se antecipa tem mais chance de reaver parte do dinheiro antes que a empresa entre em colapso total. Outra medida de proteção é comprar em parceria com o banco, quando o financiamento da obra é direto pela instituição. Nesse modelo, o banco fiscaliza a execução e só libera recursos conforme o avanço físico comprovado. É mais burocrático, mas infinitamente mais seguro. Por fim, a maior proteção é comprar o que existe. Imóvel pronto pode custar mais caro, mas é risco zero de obra parada ou promessa furada. Comprar na planta só vale a pena quando a construtora é sólida, auditada e com histórico de entrega. O resto é aposta. E para ser sincero, mesmo assim eu não compraria na planta no Brasil. Aqui, o risco é alto demais, o controle é fraco e a fiscalização quase sempre chega depois do prejuízo. Pode ter empresa boa, pode ter projeto sério, mas o sistema inteiro é montado para proteger quem vende, não quem compra. Então, até que o país aprenda a tratar o comprador como investidor e não como patrocinador de obra, a minha regra é simples. No Brasil, só compro o que já está de pé. O mercado imobiliário vive de aparência. E 2025 está cheio de tapume, brilhando em cima de ruína. Então, antes de se encantar com o decorado, pense como investidor, não como sonhador. Porque quando a construtora cai, o sonho cai junto. E o boleto continua em pé.
O mercado tá cheio de gente achando que está comprando um pedaço do futuro, quando na verdade está financiando o presente quebrado das construtoras. Em 2025, o jogo virou. Quem não fizer conta, quem não investigar, quem comprar no impulso, vai pagar para ver. E caro, as construtoras estão caindo uma a uma. E não é por acaso. Foi excesso de otimismo, crédito fácil e promessa demais para quem tinha caixa de menos. O problema é que o sonho da casa própria virou o escudo perfeito para esconder crise. E o comprador, na boa fé, acaba virando o fiador da ilusão. Então o recado é simples: não confie em tapume, confie em concreto. Pesquise, questione, desconfie de oportunidade imperdível. No mercado de hoje, o risco não está só no contrato, está na cegueira de quem acredita em promessa bonita, sem olhar o alicerce. E se você quiser continuar entendendo o que realmente está acontecendo por trás dos tapumes do mercado imobiliário, se inscreve aqui no canal. Deixa o joinha se esse vídeo abriu teu olho e comenta aí o que você tem visto na sua cidade. Obras paradas, atrasos, construtor enrolando. Vamos falar o que ninguém está tendo coragem de dizer. Porque o mercado pode mentir, mas o concreto, meu amigo, não mente nunca.